Amém. Gente linda do Dani e da Eli, a paz. Quem tá aí assistindo a gente agora vai começar ao vivo, certo, Eli? Certo, A manda palavra bala. de hoje é uma coisa que a gente estava conversando. Hoje a gente foi tomar café na casa de uma amiga muito querida, dela e da filha dela, e ela fez uma torta de frango com requeijão. Que santo Deus Chegou aos de pés da torta da Israel. minha mãe, viu? Porque minha mãe é a melhor cozinheira do mundo, vou te falar. Chegou aos pés da torta da minha mãe. E aí, cara, a gente tava comentando sobre, eu não sei se vocês lembram, do Riad, meu priminho Riad, que tava com problema no coração, que muita gente orou por ele. E aquele menino foi curado por Deus de um jeito sobrenatural. Ele chegou no limite da medicina. Ele chegou até onde os médicos conheciam com a tecnologia moderna. E daqui em diante, Deus fez um milagre que sobrenatural. E a gente estava conversando justamente sobre isso, né, Li? Sobre os pais deles e os pais dele. E todo mundo que acompanhou nunca mais poderá dizer que não tem um Senhor que cura, um Senhor real, um Senhor que faz Verdade. milagres. O milagre tá todo dia na cara deles, né? Eles olham todo dia pro filho e sabem que o milagre tá ali, né? Incrível. Não tem como dizer que o milagre não foi feito. Imagina se acordar todos os dias. Seu filho já fez 24 procedimentos cirúrgicos. Imagina. 3 anos de Seu idade. filho 3 já anos. sobreviveu com 2 corações dentro. Uma criança que tem 3 anos, né? 3 aninhos. 3 anos. E o coração que era dele, os médicos diziam, esse coração não vai dar certo, a gente precisa colocar um segundo coração. Transplantado. Fizeram um procedimento que não existe na medicina, não é? Nunca, ele foi o primeiro. Nenhuma criança, principalmente, né? E todos diziam, isso é uma loucura. Por incrível que pareça, o coração transplantado foi o que começou a dar problema, e não o coração que era dele mesmo, que todos diziam que não ia funcionar. Então, quer milagre maior que esse? Não, aquele menino não dá. Ninguém pode dizer que Deus não existe por ele. É ele. verdade. Ele é algo sobrenatural do ponto de vista médico. Os médicos, eles ficaram perplexos de ver. Eles falaram assim, isso é cientificamente impossível o que aconteceu. Mas para o nosso Deus, Lucas 1,37, tudo é possível. Mas, eu ouvia ela falando isso, falando sobre o milagre. Eu lembrei de uma moça também que me mandou uma mensagem há pouco tempo atrás, com raiva do povo de Israel. Porque se você for ler no comecinho de Êxodo, quando eles atravessam o Mar Vermelho, Deus abre o mar, os inimigos são cobertos, tal. 3 dias, Elinéia. 3 days later. Que quer dizer o quê? 3 dias Depois. depois. Ela tem o dom de interpretar línguas. 3 days later, ela entende. E aí, 3 dias depois, eles já estão reclamando com Moisés, com saudadezinha das cebolas do Egito. A ingratidão, ela é marcante no ser humano, né? Ela é algo que está dentro já da nossa carne. É que o pecado adâmico mora em nós, né? Todos nós pecamos. Nós já nascemos em pecado, né? E eu acho que é por conta disso que a gente tem essa memória tão curta, né? Porque a nossa memória é muito pequena. Até as pessoas que têm QI tão avançado têm a tendência de se esquecer dos milagres que o Senhor já fez na verdade. vida. Hoje, eu posso dar um exemplo de hoje. Tava com um problema para resolver, porque nós sempre temos, né? No mundo tereis aflições, João 16:33. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas hoje eu estava com um problema e fui dirigir, porque nós íamos para casa dessa nossa amiga para tomar café. E torta de frango com requeijão. Maravilhosa, e um bolo maravilhoso. Deus. Enquanto eu dirigia, eu peguei aquele momento para orar e falar com o Senhor, né? Porque eu amo orar enquanto eu estou dirigindo. É libertador para mim, que dentro do carro ninguém me vê. E se para no semáforo e me acham louca, pensa que eu tô falando sozinha, é problema deles. Eu fecho o vidro e mando bala, né? E mando bala com o Senhor. É maravilhoso, viu? Se você dirige e tá sem tempo para orar, né? Porque a gente sempre diz, tô sem tempo. Experimenta fazer isso quando você estiver dirigindo. É libertador. Em São Paulo, viu? principalmente. Você vai ter pelo menos 2 horas para orar no trânsito. Tá no trânsito, não perde tempo não, neguinho. Vai orando dentro do carro, fecha o vidro e manda bala. Liga o louvor no máximo, assim, ó. Se parar no semáforo, o máximo que vão fazer é pensar que você é doido. Não dá nada. Não dá nada, viu? Então, hoje eu fiz isso e tava orando muito. Eu tava muito angustiada. Eu orava, chorava e falava com o Senhor. Clamava, assim. Foi um momento muito real com Deus. E eu chorei muito e gritando assim, não gritando com o Senhor, gritando para o Senhor, né? Porque às vezes a gente acha que se a gente gritar mais alto, parece que ele vai ouvir mais rápido, né?
mas também é de personalidade. Eu gosto de orar falando alto, é minha personalidade. Eu ia Então, falar alto mesmo. falo com o Senhor, falava, orava, chorava. E eu tava como se fosse com um nó na minha garganta, uma coisa que tava prendendo a minha respiração e tirando a minha paz, né? E eu orei, eu falei, Senhor, tem misericórdia. E orava, chorava, clamava. Faltou dizer assim, pelo sangue de Jesus, né? Senhor, desce aqui, porque às vezes a gente quer falar, Senhor, desce aqui, por favor, agora. Na minha frente, se materializa assim, na minha frente, como na transfiguração, sabe? Eu quero te ver, porque eu estou precisando. E foi muito maravilhoso aquele momento de oração, foi revigorante, sabe? Foi como se Deus tivesse passado, como se nada, né? Nunca é como se, é realmente o que é, porque o Senhor dá ordem aos anjos para que nos guardem a todo momento, né? Como diz no Salmo 91, então a gente sabe que o Senhor está sempre ao nosso lado, ao nosso redor, né? E esse anjo encostou em mim e tirou todo o peso dos meus ombros, né? A palavra diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então foi aquele alívio que eu recebi naquele momento. O Senhor veio, pegou, passou a mão e tirou o peso. A situação continuou igual dentro de mim. Talvez no mundo aqui também continuou do mesmo jeito, né? O mundo continua sendo esse peteco louco que está. Mas depois que eu orei, eu descansei, porque eu entreguei para o Senhor. Mas o lindo e onde eu quero chegar e falar para vocês agora é que enquanto eu orava, o Senhor me fazia lembrar de situações que eu já havia vivido. Situações que para mim naquele momento eram terríveis. Mas o Senhor me colocou em determinados locais e me sustentou naqueles locais. E o incrível é que enquanto eu estava naquela situação, eu achava tão ruim, mas tão ruim, que eu queria sair correndo, eu queria desistir, eu queria morrer, eu queria abrir a boca e sair gritando, porque eu não suportava, e eu falava, eu não aguento, né? Eu lembro que eu pedi muito para Deus para ter um emprego melhor. Eu sempre trabalhei desde os 15 anos. Depois que eu me formei, eu queria um emprego melhor, né? E pedi muito para Deus. Deus me deu esse emprego melhor. Mas assim que eu entrei nesse emprego melhor, eu tive muitas dificuldades, porque eu via muitas coisas que eu não gostava. Então aquilo estava me consumindo todos os dias. Eu voltava para casa chorando todos os dias. E eu falava para Deus todos os dias, Senhor, me tira desse lugar. Senhor, me tira desse lugar. Senhor, me arranca desse lugar. Senhor, não consigo, não posso. Deus me deixou por 3 anos nesse lugar. E como eu cresci neste lugar, como eu aprendi neste lugar. E é por isso que eu posso dizer, deserto é a escola que nós, sim, precisamos passar. Nós precisamos. E naquele momento, hoje, quando eu estava orando, o Senhor me fez lembrar da minha atitude assim que entrei, da minha postura de eu não consigo. Mas no final, o Senhor me dizia, viu como você conseguiu? Viu como você deu conta? E viu como você se esqueceu que com você eu fui lá atrás? E se eu fui com você lá atrás, eu sou com você agora também? Sabe? O Senhor dizia, viu, se eu fiz com você antes, por que eu não vou fazer agora? Então aquilo foi reconfortante, aquilo trouxe paz, porque o Senhor me fez lembrar, se eu já fiz milagres antes, por que eu não vou fazer agora, né? E eu, boba, que me esqueço, que a gente tem a memória curta e pequena e a gente se esquece do que o Senhor já fez por nós. Eu queria ler um salmo com vocês. Se vocês estiverem com a Bíblia aberta, quem tiver a Bíblia, pega, por favor. Nós vamos lendo e nós vamos comentando até o verso 13. Ele começa, é um salmo contando sobre Deus, o Pai, que cuida e que ama e que guarda os filhos. E ele mostra, o salmo, ele está mostrando o sentimento de ingratidão do povo. O povo de Israel no deserto e um Deus cuidando. Esse é o Salmo 106. Ele começa falando assim, eu vou lendo, a gente comenta junto cada verso, tá? Sim. Ele começa falando assim. Não é o 106, não é o 107? 106. Ele já começa dando uma ordem. Louvem ao Senhor, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele é bom mesmo. Esse é o termo mais usado, esse é o louvor e a oração mais feitos na Bíblia. Que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aqui ele não está dando uma dica. Olha, se vocês quiserem, louvem a Deus porque Ele é bom. Não, Ele está mandando. Louve a Deus todo dia. Qual é o poder que o louvor tem quando a gente traz ele na nossa memória, Eli? Nossa.
quebra cadeias dentro de nós, faz a gente lembrar de Jesus. Você acredita que tem crente que tá assistindo a gente aí, ó? Essa pessoa mesmo. Você acredita que ela não louva? Ela fica dias sem cantar louvor, sem colocar um louvor? Eu perco ar, viu? Não tem como. Se eu não escutar um louvor, eu começo a ficar sem ar. Então aqui ele já começa dando uma ordem. Gente, louve, canta louvor mesmo. Tá com vontade de bater em alguém, fecha os olhinhos e fica lá. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Já era. Só na vontade de bater. 2. Quem pode falar das poderosas obras do Senhor? Quem pode anunciar os seus louvores? Aqui é uma imagem do Deus do Velho Testamento. Quando ele não tinha ainda aquela intimidade com o homem, ele era um Deus distante. Ele era o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso lá de longe. Mas hoje não. Hoje ele é o nosso Deus Emanuel. Que é o quê? Você é tão lindo. Nosso Deus conosco. Hoje ele é o nosso Deus conosco. Ele era um Deus distante, mas hoje ele é um Deus conosco. Antes a Eli estava contando do momento de hoje orar e Deus falar com ela no carro. Isso não era possível no Velho Testamento. Para ela ter esse momento de ouvir a voz de Deus, ele tinha que pegar um cordeirinho, levar o cordeirinho, matar o cordeirinho, todo o sacrifício, derrubar o sangue, isso no sacerdote, aquela coisa toda, para tentar ouvir a voz de Deus. Hoje você pode fechar os seus olhinhos e através do Espírito Santo você tem uma conexão diária com o Pai. Isso é incrível. Verso 3 ele fala assim, bem-aventurados os justos, os que praticam o que é correto em todo tempo. Aqui vai uma dica para você. Se você acha, eu não quero falar de novo desse assunto, mas caiu aqui, ó. Se você acha que é normal andar como mundano, então é porque você ainda não é justo. Porque quando você for justo, você vai fazer o que você puder para ser cada vez mais santo. Mas fica a dica aí. É que as pessoas estão fazendo do evangelho um tal de estica e puxa. Já percebeu? Estica e puxa. Sabe, eu pego a Bíblia, eu estico ela, né, para que ela fique no meu tamanho, né? Eu coloco a Bíblia no meu molde, dentro do meu molde, para que eu possa vivê-la da forma como eu consigo, né? Mas a gente se esquece que a palavra não tem que se adequar à nossa vida, nós que temos que nos adequar à palavra, né? O reino de Deus ela é verdade. eu que trago ele para reinar como eu quero. Ela é verdade. Pode continuar. Eu não posso falar mais disso, tá me irritando. Mas é a verdade que precisa ser dita. Jesus está voltando, a gente precisa gritar isso mesmo. Então, bem-aventurado, verso 3, os que praticam a justiça, os que são justos, os que andam corretamente. Lembra-te de mim, ó Senhor. Olha uma oração, lembra-te de mim, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Senhor, assim como você foi misericordioso e bondoso com aquele povo, eu tenho certeza que você pode ser comigo também, porque Deus não faz exceção de pessoas, cara. Deus ele não ama mais o João e a Maria do que ama você. É que às vezes o João e a Maria têm mais intimidade com você. Por isso que parece que Deus ama mais ele, mas na verdade Deus ama todo mundo igual. Só que você não busca ele com a mesma intimidade que as outras pessoas buscam, não é verdade? É isso mesmo. É isso mesmo. Quem fala uma pessoa exemplo para você de Deus? Uma pessoa exemplo? Uma pessoa exemplo de Deus. Uma mulher da Bíblia de Deus. Ana. Por quê? Ana. Por quê? Ela se calou, não respondeu à afronta e orou. Ela dá 1000 tapas na minha cara todos os dias. Ela não falou nada, aguentou a afronta da Penina ano após ano, né? Não foi nem um mês. Foi tempo, né? Foi muito tempo. E ela aguentou calada. E Deus deu para ela o filho que ela queria. Deus não deu Deus só falou um, com deu ela. 5 depois. Então, mas o Samuel que ela queria tanto, depois Deus deu. E ela pagou o voto que tinha feito com o Senhor. Mas Deus deu Samuel com ela porque ele ama mais ela que você? Não. Por que ele deu para ela, Samuel? Porque ela buscou o Senhor. É isso. Ela clamou, ela falou com o Senhor. É isso. Ela falou. A revelação de Deus na sua vida é diretamente proporcional com a sua intimidade com Ele. É isso. Então não compare a sua vida espiritual com a das outras pessoas, porque às vezes está acontecendo mais coisas na vida delas, porque com certeza elas têm uma vida de intimidade maior que a sua. Eu estou falando isso porque eu sou o primeiro a me cobrar. Quando eu começo a achar que está tudo muito estranho, Deus vira e fala assim, para de ver os outros. Como é que você tá? É, porque tem gente que fica assim, mas aquela pessoa recebeu isso e aquilo. Fulano ganhou um carro. Ganhou uma casa. Para e olha. Observa se essa pessoa não vive pela fé, né? Observa se ela não vive pela fé. Porque tantos que receberam os milagres que estavam precisando, eles receberam não apenas porque Jesus podia e fez aquele milagre, mas porque começou na fé deles, né? Começou na fé daquela mulher do fluxo de sangue, começou na fé daquelas pessoas. Elas antes de estarem ali
né, frente a frente com Jesus, elas creram que ele podia fazer. Então, assim, às vezes a gente se esquece de viver pela fé e vive do que vê, né? A gente vive igual Tomé, que só acredita se vê, só crê se vê, né? Senhor, então lembra-te de mim, segundo sua boa vontade, para com teu povo, como você foi com o povo de Israel, seja comigo. Verso 5. Para que eu veja a prosperidade dos seus escolhidos. Me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a sua herança. Deus eterno, eu repreendo agora em todo mal, eu repreendo agora em nome de Jesus, todo esse espírito de tristeza na sua vida. Eu não aguento ver crente triste, eu não aguento ver crente de cara feia, eu não aguento ver crente mal-humorado. Não pode, não pode. Você pode ter alguns momentos que tentam te desanimar, mas você tem que trazer de novo para dentro do seu ser aquela presença, aquele louvor. No esconderijo, né? Aí a gente vai no esconderijo. Jesus saía muito para orar sozinho, né? E isso é muito lindo. Às vezes a gente precisa sair de tudo, sair de cena, se trancar no carro, no quarto, onde for, e falar com o Senhor, né? Porque as adversidades vêm sim. Nossa. Situações para tirar a tua alegria vêm todos os dias. O diabo é desesperado para tirar o seu sorriso. Desesperado. E parece que ele está com muito mais desespero, porque a volta de Jesus está muito próxima. Ele quer fazer toda a maldade que ele puder fazer, né? Porque a própria palavra diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Eu só quero deixar isso bem claro, né? Porque às vezes a gente quer esganar o nosso irmão, mas não é ele, né? Tem gente que dá brecha assim, né, irmão? Não vou negar. Ai. Mas é o diabo que usa, né? Então ele tá com raiva. Igual ele quer a pessoa fazer... que fica tirando foto da nossa sacada para falar pro condomínio que a gente tá secando roupa na sacada. Meu Deus. Alguém teve o trabalho de atravessar a rua e tirar 2 fotos, porque eu pendurei uma toalha em cima da minha lousa de fazer pregação. É mole, velho. É o nível do ser humano. Isso é ser humano. Ser humano. Ser humano. Apocalipse 12:12 diz assim: alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, pois Satanás que habitava entre vós foi lançado para baixo. Mas pranteai terra, porque Satanás está irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. É isso mesmo, ele está irado, sabendo que pouco tempo resta, e por isso que está essa maldade sem fim nesse mundo. É o fim dos tempos. Mas aqui esse texto ele clama para o Senhor mostrar para ele prosperidade, mostrar para ele alegria, mostrar para ele esperança. Ele pede esses sentimentos. Mas ele entende, o salmista entende, que ele só não está recebendo. Olha o verso 6, o que ele fala? Pois nós pecamos, como os nossos pais pecaram. Cometemos iniquidades e andamos perversamente. Os nossos pais não observaram os milagres que tu realizaste no Egito. Não se lembraram do seu grande amor. Foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. E mesmo assim, olha o verso 8, Deus ainda os salvou pelo amor do seu nome, para fazer engrandecido o seu poder. Aqui eu quero falar 2 coisas, que a Eli vai me ajudar depois. Primeira, se você é um filho de Deus, mesmo que você peque, mesmo que você tropece, o Senhor não diminui o amor dele por você, o Senhor não diminui o cuidado dele por você. Se você permanecer na presença, se você se arrepender, se você voltar de onde você caiu, se você voltar a praticar primeiras obras, como ele fala, Apocalipse capítulo 3, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Arrependa-te, volta de onde você caiu e volta para as primeiras obras. Então, se você tiver essa postura de voltar, o Senhor te trata com amor do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Agora, também, como dizem Romanos, nem por isso a gente vai viver pecando, né? Porque tem gente que pensa que já que Jesus perdoa mesmo, então eu vou fazer hoje aqui, daqui a pouco eu sei que ele vai perdoar. Também não é assim, né? Eu pecava já pensando em depois pedir perdão. Tô falando de quem nasceu de novo mesmo. E segunda coisa que você tira desse texto, ele não está sendo próspero, ele não está sendo feliz, e ele não está sendo cuidado por Deus, porque ele está vivendo no pecado. Então é óbvio. Se as coisas estranhas estão acontecendo na sua vida, ruins, ou elas podem ser Deus corrigindo a sua rota, ou simplesmente porque o Senhor ainda não é o seu pastor. E aí as coisas vão lhe faltar. Isso é pesado, velho. Porque se ele é o teu pastor, nada falta, né? Agora eu vou continuar porque tá gostoso. O Senhor, por amor ao povo, repreendeu o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho secou. Conduziu-os pelas profundezas, como se fosse um deserto. Cara, que da hora. Ele passou pelo Mar Vermelho. Como é que é? Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar,
Pegue logo esse homem para te ajudar. Nas horas mais difíceis que ele Eu não sei. mais te vê. Que isso, isso é muito mais assembleano que eu. 10. Livrou-os da mão daqueles que o odiava e os livrou das mãos dos inimigos. Querido, deixa eu falar um negócio pra você. E agora eu quero orar por você. Se tem alguém que está atrapalhando a sua vida, se tem alguma pessoa que está trazendo peso para sua vida, eu quero agora, em 10 segundos, a 15 segundos, ele vai orar com vocês para que o Senhor transforme essa situação em bênção. Seja tirando essa pessoa de perto de você, ou, melhor ainda, transformando ela em um irmão ou uma irmã, para que ela seja bênção junto com você. Olha ali. Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós clamamos pela Deus. Tua presença. Nós Amém, clamamos Jesus. pela Tua misericórdia. Amém, Jesus. Eu sei que muitas pessoas podem estar agora angustiadas por traumas, por afrontas, por traições, por tudo aquilo que tem vivido, Pai. E eles não têm visto saída nem solução. Misericórdia. Mas eu te peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa transformar toda essa maldição em bênção. Amém, Jesus. É Que o Senhor isso. possa mudar o coração dessas pessoas que ainda não te conhecem, que afrontam os irmãos. Que o Senhor possa mudar o coração dessas pessoas que pensam que já te conheceram, mas que ainda não te conheceram. E que possa haver cura, Amém. libertação, Jesus, transformação. Que possa Nome haver um de mover Jesus. santo do Senhor, Pai. Nome de Jesus. Para que nós possamos entender que nós precisamos seguir a Tua palavra. Nós precisamos viver o que a Tua palavra diz, por mais que doa em nós, por mais que seja tão difícil. E como nós dizemos, e tantas pessoas dizem que é impossível perdoar Não os é nossos possível, inimigos, sim. as pessoas dizem que é Em impossível nome de Jesus, é orar possível, por quem nos sim. persegue. Eu sei, Pai, que se for na minha própria carne, nós não vamos conseguir. Mas se for com o Senhor em nós, vivendo em nós, nós podemos Amém. sim. Nós podemos orar, nós podemos perdoar, nós podemos liberar perdão para a vida dessas pessoas que nos perseguem, Pai. Então, em nome de Jesus, se existe alguma perseguição no meio do teu povo agora, eu peço que o Senhor venha aplacar esse mal. Amém. Porque a tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra os teus servos prosperará, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha aplacar esse mal. Amém. Que o Senhor venha acabar com toda injustiça, com todo sentimento de injustiça, Pai. Em nome de Jesus, entra com o teu poder, como o Senhor foi com aquele povo no Egito, Pai. Vem com o teu poder e transforma essa situação agora, em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Então, que essa pessoa que te atrapalha a vida, seja chefe, seja colega de serviço, seja parente, seja vizinho, que em nome de Jesus essa situação seja transformada em bênção. Quero contar um testemunho muito rápido que uma irmã me mandou ontem de madrugada, ela contando que tinha uma pessoa que ela tinha muito problema com a pessoa. Ouve essa ali. A menina tinha muito problema com ela. E aí ela orando pro Senhor, Senhor, eu preciso resolver essa situação. Aí quando ela estava saindo da cidade dela, ela viu o carro igualzinho o da pessoa. Da mesma cor, mesmo modelo, igualzinho. Aí ela até achou que era a pessoa. Quando ela chegou, emparelhou do lado, não era. Aí ela levou um susto com aquilo, foi para outra cidade onde ela ia trabalhar. Chegando na outra cidade, ela estacionou o carro para almoçar. Quando de repente estaciona do lado, o carro igual o da pessoa. Aí ela achou que era, ficou desesperada, não era. Aí na hora de ir embora, no meio da estrada, um cara deu um sinal, cortou ela, era um carro igual o da pessoa. Aí ela falou, não, senhor, Chega. em nome de Jesus, se eu achar essa pessoa, eu vou pedir perdão. Quando ela entrou na cidade dela e estacionou no supermercado, achou a pessoa. E ela chamou a pessoa e contou tudo o que estava acontecendo. Resultado, o que era inimigo, hoje as duas são amigas. Se acertaram, pediram perdão e estão mais amigas que nunca. Verso 10, então. Deus livrou os filhos de Israel das mãos dos egípcios que os odiava. Remiu-os das mãos do inimigo. Remir é você pagar a conta de alguém, porque esse alguém não tem condição de pagar. Então, Foi o que Jesus fez foi o por que Jesus nós. fez. Ele pagou uma conta que nós não conseguiríamos pagar. Isso é ser remido. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles sobreviveu. E aqui eu quero derramar uma palavra profética na sua vida, que nenhum desses problemas na sua vida que estão assolando você agora, eles não vão te submergir. Em nome de Jesus, permaneça fiel. Isaías 53, quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Quando passares pelas chamas, nenhuma delas arderá em ti. Porque Deus te chama pelo nome. Exatamente. Então eu quero falar para você agora o seguinte: se você permanecer fiel, você vai ter uma saída para essa situação aí. Verdade. E eu não tô chutando, não. Isso aqui não é palavra ai,
ele está... Como é que fala? Tem gente que pensa que é pensamento positivo. Pensamento positivo. Que é Pensamento um mantra que positivo. a gente fica repetindo. Se o pensamento positivo funcionasse, eu emagrecia. Porque todo dia eu acordo achando que eu tô magro. Então, enfim. 12. Então, aqui que tá a palhaçada, velho. Aqui é uma palhaçada. Então, depois de ver tudo isso, verso 12. O povo de Israel creu nas promessas. Creram nas promessas e cantaram louvores. Olha que maravilha! Quando você descobre quem Jesus é, quando você reconhece o amor de Deus na sua vida. Eu não sei se vocês viram. Hoje eu fui pagar o carro que o irmão Benedito bateu no carro. Levei para arrumar. Daí na hora de ir embora, eu contei isso pra você, né? Que viagem. Na hora de ir embora, o funileiro, gente, ele começou a assistir os vídeos meus dele. E Deus começou a falar muito com ele, ele ficou muito mexido, mas ele não me falou nada. Aí eu sei que quando chegou lá, na hora de pagar, ele pegou o dinheiro, ele recebeu, aí ele pegou, arrancou R$100 e me devolveu. Ai, perdão. E me devolveu. Falou assim, pastor, eu quero abençoar a tua vida e da sua esposa aí. A gente vê o cuidado de Deus, a gente vê o carinho de Deus, a gente vê a presença de Deus, e a gente canta louvores. A gente vê mesmo. Isso é lindo, deveria ser assim. Mas o problema é o próximo verso. Olha aqui. Cedo, porém... O que quer dizer cedo, porém? Em pouco tempo. Muito pouco tempo. 3 dias. Se esqueceram das obras de Deus. E não mais esperaram os seus conselhos. Deixaram-se levar pelos desejos da carne no deserto. E tentaram a Deus. De sorte que Deus os entregou aos próprios desejos. Mas fez a alma deles morrer. Meu Deus. É aqui que eu queria falar. Você que está me assistindo, eu, minha esposa, nós só estamos hoje de pé porque nós tivemos um Senhor que nos sustentou até hoje. Você só está me assistindo e assistindo a minha esposa amada porque o Senhor não deixou Satanás te pegar até hoje. Porque o Senhor te guardou em todas as situações. Hoje você só pode levantar a tua mão e louvar e agradecer porque você tem um Deus que te trouxe até aqui. Eu amo essa palavra. Todas as vezes que Satanás mandou um gigante para te pegar, Jesus veio e derrubou esse gigante. E cada vez ele manda o maior. E cada vez o Senhor derruba o maior. O problema é que muita gente esquece disso. Elinéia, Suassuna, Saad, Elinébia, Súbia. A gente se esquece do tamanho do amor de Deus por nós e rapidamente esquecemos das promessas. E nos tornamos o quê? Hipócritas. Ingratos, descrentes. Descrente, falso, filho mimado. Incrédulos. Filho mimadinho. Hereges. Sim, como é que o crente xinga? Seu herege. Seu incircunciso filisteu. Eu tenho desespero de quando eu começo a ver os problemas da vida me soterrando o emocional e eu começo a ficar murmurando e eu começo a ver que aquilo está tirando a minha paz e eu começo a ficar uma pessoa chata e briguenta e negativa. E na hora, a primeira coisa que o Espírito Santo traz na minha mente é: Dani, como que depois de ver tudo que você já viu e viver tudo que você já viveu, como é que você consegue ainda duvidar do amor maravilhoso do seu Deus? É engraçado que foi assim com aquele povo no Egito, né? Deus mandou as 10 pragas para que aquele povo pudesse sair de lá, né? E foram pragas que aos olhos humanos você fica, meu Jesus, como isso pode se dar? Como isso pode acontecer? Fala uma das pragas. A primeira praga foi do piolho. Depois do piolho foi as doenças, a peste nos animais. Depois foram as chagas, depois foram as rãs, depois foi o rio virar sangue. Imagina rã, tem um depois nojo. gafanhoto. O rio vira sangue. Depois a saraiva de fogo, e depois a escuridão de 3 dias, e depois a morte dos primogênitos. Imagina. Deus mandou 10 pragas terríveis para que o povo pudesse sair de lá. O povo sai de lá, vai em direção ao mar, vê o mar se abrir, passa pelo mar. E o incrível é que a palavra conta que os egípcios seguiam atrás deles, né? Tentavam chegar, mas eles não conseguiam alcançar. Imagina, eles andando com aqueles carros e não se quebrava nada, eles continuavam. Eles seguiam firmes e nada alcançava eles. Mas aí, as carruagens daqueles egípcios começaram a quebrar, né? Eles não conseguiam prosseguir mais, porque o Senhor estava ali com eles, protegendo e guardando.
né? E aí aquelas carruagens começam a se quebrar e elas não conseguem mais alcançar os israelitas e eles vão passando. E aí o mar fecha. E aqueles egípcios ficaram ali, como o Senhor havia dito a eles, né? Que eles não veriam mais nenhum deles. E aí o mar se fechou e eles se passaram. Eles acabam de ver o mar se abrir. Eles acabam de ser libertos do Egito em busca, em direção da terra prometida. Mas assim que o mar se fecha, eles começam a pensar na fome e eles colocam Deus à prova nos lugares áridos ali do deserto, porque não tem comida, porque no Egito era melhor, porque lá tinha cebola, porque lá tinha isso, porque lá tinha aquilo. Ou seja, a gente acaba de ver o mar se abrir. A gente acaba de ser liberto de grande temor. A gente acaba de ver a misericórdia do Senhor, a grandeza do Senhor, o quanto Ele faz por nós. Porque Ele faz todos os dias. O mar se fecha. A gente está ali em direção da terra prometida. A gente já começa a murmurar. Mas, Senhor, lá era melhor. Mas, Senhor, eu poderia estar em tal situação. Mas, Senhor, por que está assim? Mas, Senhor, por quê? Mas, Senhor, por quê? E a gente se esquece que o mar se abriu, sabe? A gente se esquece que o Senhor já derramou milagres maravilhosos, miraculosos sobre nós. A gente se esquece de tudo que Ele já fez. E hoje, na minha experiência com o Senhor, como eu disse mais cedo, o Senhor me fez lembrar exatamente disso, de tudo que eu já havia vivido e do quanto Ele me sustentou em tudo aquilo, o quanto Ele me guardou e o quanto tudo aquilo me fez aprender e sair daquele lugar bem mais forte, bem mais humilde, né? Com uma força que não vem de mim, mas que vem do Senhor e abençoada. E entender que quando o Senhor pede algo pra gente, Ele sabe por que está pedindo. Então, a gente passa por deserto, sim, mas se o nosso coração for muito mais grato, a gente não vai reclamar, a gente não vai viver murmurando, a gente vai conseguir entender que se tá faltando cebola hoje, não tem problema. Um dia o Senhor já te deu cebola, vai sabe? faltar, mas Ele vai dar maná. Se tá faltando esse milagre que você está precisando hoje, lembre-se de tantos milagres que o Senhor já fez na sua vida. Aquilo que parecia ser impossível, Ele já realizou. Aquilo que aos seus olhos não iria acontecer jamais, Ele já fez. Mas a gente tem a tendência de se esquecer. A gente tem a tendência de achar que não vai dar dessa vez. Não é? Lamentações, capítulo 3, verso 21. Abre para mim, por favor. Um pouquinho depois. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações. É antes desse aqui, ó. É antes. É um antes. Não, é antes. Lamentações. Aí, aqui. 3. Lamentações 3, 21. 3, 21. Contudo, eu quero sempre me lembrar, trazer a memória daquilo que me traz esperança. Quero me lembrar daquilo que me traz esperança. Quando você vê uma situação que você acha que você não vai conseguir resolver, o que você tem que fazer na hora de lembrar das promessas de Deus e do que Ele já fez? Porque várias vezes você pensou que não ia dar. Eu, várias vezes, quando eu estava na Volkswagen, quando eu estava antes de casar, eu sempre achava, não vai dar, agora não deu. Noite sem dormir ali. Sabe aquela noite que você dorme com a cabeça quente? Desesperado, preocupado. Olha só que estranho. Um dia eu estava na fábrica e fizeram uma denúncia mentirosa e envolveram o nome de uma pessoa que eu amo muito. Essa pessoa tinha 35 anos de serviço naquela fábrica. Analisa a situação. E fizeram uma denúncia mentirosa, colocando eu e aquela pessoa como se a gente estivesse fazendo coisa errada. E era mentira. Quando aquela pessoa recebeu a denúncia, ela foi formalizada, a segurança chamou aquela pessoa me ligou e falou assim, olha, Dani, está acontecendo isso, falaram isso. Se a gente não provar que é mentira, eu vou ser mandado embora por justa causa e você também, e eu vou perder meus 35 anos de fundo de garantia. 35 anos, imagina. Eu pensei em fazer uma vaquinha online para juntar o dinheiro para pagar o cara se... Só que eu nunca consegui, era muito dinheiro. E aí eu não dormi aquela noite. E chegou no outro dia, o chefe chamou o cara, virou para nós dois e falou assim, olha, eu sei que o que falaram é mentira. Então eu só tô chamando vocês dois aqui para falar para vocês ficarem em paz, que não vai acontecer nada com vocês.
E eu não dormi aquela noite, gente. Eu passei aquela noite sem fazer até cocô, porque eu tava todo travado de medo. E no outro dia não deu em nada, virou benção. Quantas vezes a situação de ser mandado embora, Deus transformava em benção. Quando... O que aconteceu no nosso casório? Gente! No meu casório com Eli, a gente fez na praia. Começou a chover no dia, Linéia. Eu colocando o vestido e começou a chover. A Eli vestindo o vestido e chorando. Oi, Bruna linda. Bruna trota. O cavalo, quando ele anda, ele galopa ou trota? Piada é essa, Deus. Isabela Sabino. Eu estou sabendo de coisas muito legais sobre a sua vida. Monique Oliveira Maia. Ela é uma Maia sem alça. Enfim. E aí, no dia do casório, eu e Eli, chovendo, velho. A gente começou a orar. Chegou. Não é mentira. Isso não é mentira. Estava o céu preto de chuva e só em cima de nós o céu aberto. E aí você tem um Deus que cuida dessas coisas pequenas e grandes também. E aí você tem a ousadia, a cara de pau de duvidar de que aquele Deus que fez, ele não vai fazer mais. Sendo que Hebreus 13 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Verdade. Acabou? Eu não posso nunca mais, depois de fazer esse vídeo, a gente não pode nunca mais murmurar de nada, não. A gente sabe da verdade. A gente sabe. O segredo é trazer à memória o que dá esperança. Sempre ouvi essa piada. A cavalo marcha e a Bruna trota. Ai, cara. Gabi Aguiar. Eu gosto muito daquele seu parente que toca sanfona, o Frank Aguiar. A Gabi Aguiar mora nos Estados Unidos. Sabe que ela também é uma menina de muita fé? Ai. Ela deixou a família toda e foi morar nos Estados Unidos com o marido dela. Muito corajosa ela. Casou lá, né, Gabi, se não me engano. Uhum. E nos abençoa. Vamos orar por eles, Eli? Não, a gente vai continuar aqui. Você tem mais pra falar? Então vai, manda bola. João 6, multiplicação dos pães e dos peixes, né? E é lindo tudo que Jesus faz. E nesse capítulo, você vê que Jesus, ele foi para a outra margem do Mar da Galileia, né? Que é o Mar de Tiberíades. E uma grande multidão seguia, porque todos tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos, né? Vocês já viram aqui? Seguiam Jesus porque tinham visto os sinais, né? A gente precisa ver os sinais para que a gente siga Jesus, ou a gente segue Jesus sabendo que ele vai nos dar sinais? Ou nenhum dos dois. A gente só segue Jesus porque ama Jesus e ele nos dá sinais porque ele é maravilhoso. E vai dar certo, né? Pamela Soalheiro. Seu casório vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Vai sim, Pamela, em nome de Jesus. E aí Jesus sentou-se com os discípulos, né? Os discípulos que estavam com ele sempre, né? Jesus havia escolhido esses homens para estarem com ele sempre. Então, eles sempre estavam com Jesus, né? Então, era a época da Páscoa, uma festa dos judeus, que estava muito próxima, né? E aí, Jesus olhou e viu aquela grande multidão e virou para Filipe, né? Imagina Jesus falando para Filipe. Filipe, onde nós compraremos pães para dar de comer esse povo? Imagina Jesus perguntando isso para Filipe, né? É como se Deus virasse pra gente e falasse, e agora? E agora, como que eu vou resolver sua vida? Esse Você problema... imagina se Deus vira para você e fala isso? Você vira para Deus e fala, Senhor, olha essa situação, como é que vai se resolver se o Senhor diz, é verdade, minha filha? O que eu vou fazer agora? Como será que eu vou resolver isso? Imagina Deus falando isso para você, tipo assim, né? Dá tipo, até vontade de rir. Tipo, como é que é o nome dela aqui? Ó, quer ver? Chega, por exemplo, o Zeca, a Ana, a Gabi e Nick, 4... E São fala, 4 pessoas? São 4, Zeca, Ana, Gabi e Nick. Ai, Senhor, o que eu faço? Meu filho tem alergia até de arroz. Ah, ela é da Flórida. Aí o senhor Ela ou vira, ele, né? Aí o senhor vira e fala, meu Deus, o que eu faço com o seu filho mesmo? Só que nesse caso, graças a Deus, ele fala, esse menino agora enfia arroz. Ela recebeu a cura do filho. É, e ela tá muito feliz, Amém. graças a Deus, glória pelo seu a Deus. filho. Ah, milagre, milagre, milagre. E aí você vê Jesus, você imagina se Jesus vira para você, no meio de uma situação que você está vivendo, você orando, fala, Senhor, olha essa situação, Senhor, como que a gente vai ter comida, Senhor? Você não tá vendo, Senhor? Eu queria tanto uma loira gata para casar. Senhor, até quando, Senhor? Aí imagina se o Senhor vira para você e fala, é verdade, meu filho Daniel, como será que eu vou resolver essa situação?
Tu imagina se Deus vira pra você e fala isso, né? Porque a gente tem a tendência de achar que ele vai agir dessa forma, né? A gente tem a tendência de achar que ele vai virar e falar bem assim: é verdade, meu filho. E agora? Agora não tem mais jeito, né? Agora eu não sei como resolver. Não. Ele nunca faz isso, porque ele tem o poder de tudo, ele já vê lá na frente, lá no futuro. Você acha que Deus é Ele pego sabe como vai ser, de né? calça curta, desprevenido? É, claro que não. E quando ele chamou você, ele não olhou pra você e falou: isso não vai dar em nada lá na frente. Não. Ele chamou você porque ele falou: eu te dou capacitação, eu te capacito, você vai conseguir. Amém. Ainda que você não creia em você mesmo, porque também a gente tem essa tendência, o Senhor acredita. Ele acredita, ele nos chama e diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É lindo isso, né? Mas aí Jesus vira para Filipe: onde nós compraremos comida para esse povo todo? A isso diz depois, no versículo 6, que Jesus disse isso, claro, né, minha gente, apenas para provar a fé de Filipe, porque ele sabia muito bem o que ele ia fazer, né? Então, se em muitos momentos você pensa que Deus está sentado com uma carinha de interrogação, o que será que eu vou fazer na vida da minha filha, do meu filho? Eu venho te dizer que o Senhor disse isso para Filipe apenas para provar a fé dele, porque ele bem sabia o que ia fazer. O Senhor bem sabe o que ele vai fazer na sua vida, viu? Pode parecer que ele não saiba, pode parecer que ele perdeu o controle de alguma coisa, mas deixa eu te falar, ele nunca perde o controle de nada. Ele está no controle de todas as coisas na sua vida, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E aí Filipe, então, né, foi induzido, né? Aí ele caiu na prova, né? Porque que ele disse para o Senhor? 200 denários, que é muito dinheiro, né? Não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Imagina o Filipe entrando na onda. Jesus, tanto dinheiro não é suficiente para esse povo comer. Olha quanta gente tem aqui. 5.000 pessoas, isso sem contar crianças e mulheres. Sabe por que o Filipe falou de dinheiro? Porque provavelmente ele tinha dinheiro como a solução dos problemas. Por isso que ele cita dinheiro. Porque ele também olhou naquele momento e falou: o que vai resolver? O dinheiro, né? Assim como a gente faz em muitos momentos, né? A gente se esquece que a palavra diz: basta cada dia o seu próprio mal. E a gente começa a pensar: mas Senhor, amanhã, a conta vence amanhã. Eu tenho tantos testemunhos da minha mãe, que vive muito da fé também, de ela tá com um cheque para entrar no dia seguinte e não ter dinheiro para pagar. E meu pai e minha mãe sempre viveram de comércio. Ou seja, é o dinheiro que entra no dia. Né? E de tantas e tantas situações dela não ter dinheiro mesmo. E você vê que no dia seguinte Deus mandava o dinheiro na mão dela. Mandava assim na mão dela. Alguém vinha pagar uma conta que estava devendo da Natura. Alguém vinha e comprava alguma coisa e pagava à vista. E tantos milagres que a gente não tem noção. O próprio testemunho dos 40 sanduíches que eu contei num vídeo. De um dia que ela estava, claro, triste, precisando de dinheiro, pensando nas contas do dia seguinte. Chegou um homem do nada lá no carro do meu pai e da minha mãe. E falou: moço, me dá 40 sanduíches. E ficou meu pai e minha mãe: 40? Meu Deus do céu, 40 sanduíches? Como é que eu vou dar conta de fazer esses 40 sanduíches? E fizeram. Foi uma bênção. E era o dinheiro que eles estavam precisando para pagar aquela conta. Então a gente pensa: eu preciso do dinheiro, mas o Senhor diz: tenha somente a mim. Deixa que do dinheiro eu estou cuidando. Né? E Filipe olhou para aquela situação e falou: mas gente do céu, 200 denários não dá para comprar comida para esse povo, não. É gente demais. É muita gente. Sumiu os coraçãozinhos. Eu gosto que apareça. Clica o coraçãozinho. É bonitinho. É porque o povo tá prestando atenção. Nossa, que crente você. É. Então, a palavra continua dizendo que um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Senhor, aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixes, né? Mas de que serve isso no meio de tanta gente, né? De que vai servir isso? Porque é uma multidão. Essa palavra conta que Jesus pegou os pães, deu graças, repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira fez com os peixes. E todos comeram. Todos comeram. E aí, no final, Jesus ainda disse: recolham os pedaços que sobraram. Ainda sobrou. Minha gente, ainda sobrou. Mas não para jogar fora, né? Não, porque aqui o Senhor nos dá várias dicas sobre administração de dinheiro, né? Administração de tudo na sua vida. A Graciana fez uma pergunta boa. O dinheiro que Jesus tinha era oferta que o povo dava? Ele era sustentado por mulheres ricas. Lucas capítulo, se não me engano, é 8. Não sei qual capítulo agora. Mas Jesus era sustentado por mulheres. Não pode viver da obra. Pode Ele disse que ia viver da obra. O Jesus vivia da obra. A gente vive da obra. Nossa, cara, eu tô muito crente. A gente tem igual Jesus, velho. É verdade? Que glória, que bênção, imagina. Mas você vai pensando aí na resposta dela, eu posso continuar? Pode, amado. Todos se fartaram. Olha isso aqui.
Por favor. Todos se fartaram, cara, e ainda sobrou. Olha que coisa linda. Agora, sabe o que é incrível nessa palavra, e que é o ponto que eu quero falar aqui pra vocês? Filipe estava com Jesus, né? Ele estava com Jesus. Ele viu todos os milagres que ele já havia feito. Ele viu todos os milagres que ele já havia feito. Mas quando o Senhor, por um momento, só jogou uma pegadinha, sabe? A pegadinha do SESC, a gente diz SESC lá em Brasília, que é a banca examinadora da UNB, que é a maior universidade lá, a universidade pública de Brasília, que sempre manda uma pegadinha. Jesus mandou uma pegadinha falando, meu Deus, né? E agora? Meu eu, né? O que a gente vai comer? Meu eu do O céu. que a gente vai comer, né? E Filipe caiu bonitinho na dele. Mas Filipe se esqueceu que já tinha visto Jesus curar tantos. Ele já tinha visto a cura de tantos. Mesmo assim, naquele momento ele virou e falou, é verdade, né? Mesmo tanto dinheiro não vai ser suficiente para curar esse povo. Uma coisa é verdade, a gente tá lendo esse texto, a gente acha o Felipe tonto. Você não lê e olha e fala, nossa, Felipe, como você é otário. Muita gente olha e fala, nossa, que Felipe incrédulo. Mas você aí, quando duvida que esse problema que você está passando vai ter solução, você é igualzinho Felipe. É. Mesmo tendo visto milagres, mesmo tendo visto cuidados, você ainda acha que esse gigante, esse Jesus não vence. Verdade. E depois disso, Jesus caminha sobre o mar, né? O mar estava agitado, isso aqui eu estou falando do versículo 18. O mar estava agitado devido ao forte vento que soprava, e aí de repente os discípulos viram Jesus aproximando-se no barco, andando sobre o mar, e eles ficaram o quê? Amedrontados. É um fantasma. É um fantasma? Quem será? É o Meu chupacabra, Deus do é o céu. ET de Varginha. Jesus tinha acabado de dar comida para aquele tanto de gente. Meu Deus. O coraçãozinho ali é que da hora, que Melhorou. é bonitinho, parece Jesus tinha acabado de amor. alimentar aquele povo todo. Chega mais à frente, ele anda sobre o mar. Ah, meu Deus, isso é Jesus? Como assim? Não acredito, né? Porque eles se esqueceram que Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação. Você é uma boa atriz. E aí, ele vai falando sobre ele ser o pão do céu, o pão vivo que desceu do céu. Olha que lindo tudo que Jesus vai falando. Mas tem um versículo só, que diz assim, no 26. Em verdade vos afirmo. Vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Isso é feio demais. Olha só. Isso é feio demais. Trabalhai, dizendo Jesus, trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. É isso. Não trabalhe pela comida que se estraga. Sabe? Busque o Senhor, permaneça no Senhor, porque é Ele quem nos dá a vida eterna. Que a gente não busque o Senhor pelos sinais que Ele nos dá, que a gente não busque o Senhor pela comida que Ele nos dá, que a gente não busque o Senhor porque Ele fartou, acabou com a nossa fome, mas que a gente busque o Senhor por quem Ele é, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém. Ele é o Deus vivo que vê a situação que você está vivendo nessa noite e que vem te dizer o que é impossível para Ele. Nada é impossível do Senhor. A gente só não pode se esquecer do que Ele já fez. A gente só não pode se esquecer que Ele andou sobre o mar. E logo depois que Ele andou sobre o mar, Jesus não foi compreendido. Mais uma vez Ele foi julgado. Né? Então, Ele fazia milagres. E mesmo depois de tantos milagres, o povo ainda falava, mas quem é esse que pensa que é o Filho de Deus, né? A todo momento se esqueciam de quem Ele era. E a todo momento a gente tem a mesma tendência de se esquecer quem Ele é e de se esquecer de tudo que Ele já fez por nós. Que em nome de Jesus, cara, a partir de hoje, você siga esse costume de no momento em que vier uma situação de e agora o que eu faço? Você, ao invés de ficar deixando aquilo virar o teu Deus, porque a Bíblia fala em 2 Pedro 2, que aquilo que te domina, aquilo te vence. Aquilo te venceu. Se o que te domina é o medo, é porque você é escravo do medo. Se o que te domina é a ansiedade, você é escravo da ansiedade. Mas o que te domina é a paz, é porque você é servo do Espírito Santo de Deus, você é servo dele. Travou. Travou Voltou. não. Voltou. Travou mesmo. Então, a partir de hoje, você, ao invés de dar bola pro seu problema, você vai fazer o quê? Você vai trazer à memória o que te dá esperança. Você vai lembrar que você tem um Deus poderoso, você vai lembrar de todas as promessas que Ele tem, você vai lembrar de todos os cuidados que Ele teve, e você nunca mais vai dar alimento pro diabo encontrar de incredulidade no seu coração. Amém?
O filho dela, né? Nicolas. Tem 3 anos e chama Nicolas e foi curado. Agora ele pode comer de tudo, não é isso? Amém. Glória a Deus. He's healthy. E por que a gente se assusta tanto com os milagres? Porque a gente é Por incrível, quê? né? Por que a gente se assusta quando a gente vê um milagre? Você crê que Deus Quando é a um Deus gente de fala milagres? assim, ó, o pastor Sim. falou pra gente. Teve um pastor que contou pra gente que ele foi orar um dia e chegou um menino que nunca andou, né? Ele teve um problema de nascença, né? O que foi que ele teve? Paralisia infantil. Então, 5 anos de idade já, nunca andou. Nunca tinha andado. E daí ele chegou na igreja e o pastor disse que ficou muito emocionado com a presença dele ali. E Deus estava constrangendo aquele pastor assim de uma forma que ele não sabe nem explicar. E ele disse que colocou o menino no colo dele e perguntou: o que você quer, filho? Ele disse que não sabia nem o que falar, nem como orar naquele momento. Porque ele sentia que Deus estava falando para ele: eu vou curar esse menino. Sabe, eu vou curar esse menino. E aquele pastor disse que falou: meu filho, o que você quer? O que você quer? E aí ele disse que o menino falou assim: eu quero andar. Eu quero andar. Ele disse que o menino se levantou, botou os pés no chão, começou a andar, porque ele falou: então vai. Vai que o Senhor te curou. Anda que o Senhor te curou. A igreja ficou assim, meu Deus, extasiada com aquele milagre. Imagina. Eu queria estar lá nesse dia. Eu também queria. Eu queria ter Diz visto que eu isso. via o barulhinho dos ossos estalando, Imagina, voltando pro lugar. imagina. Sabe que vontade maravilhosa de você ver cego enxergar, mudo, surdo falar e ouvir, sabe? Ah, meu Deus, como a gente quer ver isso. Olha, só tem uma coisa pra te falar. E como foi maravilhoso naquele dia na vida daquele pastor. Como foi maravilhoso. Ele não pode nunca mais ser o mesmo. Nunca mais ele deve ter sido o mesmo. Ingrid Viana amada, que Deus abençoe muito você. E fica tranquila que dia 4 vai dar tudo certo, tá? Fique em paz, ela vai entender. E por que a gente se assusta mesmo assim, né? A gente já vê tantas coisas. A gente se assusta dizendo que a palavra diz que nós faríamos obras ainda maiores em nome de Jesus, né? Há poder no nome de Jesus. Então por que a gente se assusta tanto, né? Os milagres estão aí. Jesus não era o cara que fazia milagres. Ele Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o teu Deus. Ele continua fazendo milagres. Mesmo que a gente se esqueça dos milagres do passado. Ainda faz milagre. Esse é lindo. Vamos orar? Ora. O maior milagre da minha vida. Qual Olha a foi o maior? Dani. Que Dani? A Dani foi. Eu nem queria orar hoje. Não a é Dani falou. touchscreen? Eu nem queria orar hoje. Eu pensei que era touchscreen o negócio. Touchscreen. Ela tá fazendo assim A com o Dani dedo disse no que nem computador, queria, assim, ó. ela disse que nem queria orar hoje, mas agora entendeu por que Deus a levou a assistir o nosso ao vivo aqui, porque ela precisa orar para ter fé. E a fé vem pelo ouvir, no ouvir a palavra de Deus. Já passou, já falei. O Ronaldo Mendonça tá vendo com a esposa desde o início. Ronaldo amado lá de Amém. Pinda. Ronaldo, eu comprei aquela câmera, mas ela não deu certo, a webcam. Se você souber de alguém que tá querendo comprar, eu tô vendendo mais barato que eu comprei, tá? Vou perder dinheiro, mas fazer o quê? Melhor que ficar Nós parado. vamos, Bruna, um dia nós iremos. Quem tá falando? Vamos louvar? Não dá, que prédio, velho, que eu fico desesperado. Se a gente for lá no carro orar, cantar alto. Não tem como. É condomínio, velho. Ore pra gente conseguir alugar uma casa onde a gente possa gritar alto. Amém? Que o Face dela é dos 4 mesmo. Amém, então dá a mão. Eu oro primeiro, você ora ou você ora primeiro? Pode Eu orar. oro? Você termina? Senhor Deus Todo-Poderoso, amado Pai, eu quero vir agora, Senhor, diante da Tua presença e pedir perdão, Senhor. Pedir perdão da nossa incredulidade, Pai, pedir perdão das nossas dúvidas, Pai. Eu fiz fiz uma oração no começo desse mês e só o Senhor sabe, nem minha esposa sabe. E o Senhor respondeu hoje e eu fiquei em choque de você ter respondido, Pai. Me perdoe de ter ficado em choque, porque você é um Deus que ouve. Como que eu posso ainda achar que você não ouve, Pai? Senhor, não nos deixe esquecer do seu grande amor, Pai. Não deixe as aflições desse mundo, Pai. Não deixe os nossos medos, Pai. Não deixe essa pecaminosidade que está hoje tão abundante aí, seja em qualquer tipo de mídia, Pai. Não deixe essas coisas virem, Pai, e jogarem uma sombra em cima da luz
do nosso coração, Pai, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Não deixa, Pai. Não deixa a gente ficar triste, Pai. Não deixa a gente ficar ansioso. Não deixa a gente te blasfemar, Pai. Senhor, é muita ingratidão o tanto que o Senhor cuida de nós e a gente ainda encontra motivo de reclamar e duvidar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero repreender todas essas setas malignas, Pai, todo esse diabo que encontra alguma brechinha, Pai, para trazer um peso na nossa vida, Pai. Eu te peço agora que restaure a alegria, Pai, uma alegria sobrenatural, um bom humor, Pai, uns olhos brilhantes, Pai, aquele fôlego de vida, Pai, sopra de novo no coração dessas pessoas que hoje estão se sentindo para baixo, Pai. Levanta elas para a sua glória, Pai, em nome de Jesus, Pai. A começar aqui em casa, Pai, levanta eu, levanta Eli, não nos deixe desanimar, Pai. E todo mundo que está ouvindo a gente, Pai, todos esses que estão ouvindo, essas pessoas que estão aí agora, que o Senhor visite o coração delas, Pai, trazendo um renovo, Pai, um lavar regenerador e restaurador do Espírito Santo, como diz Tito 3,5, Pai, aquela presença que faz toda a sombra embora, aquela presença que faz todo o medo embora, aquela presença que traz, Pai, uma certeza de que vai dar certo, ainda que eu não consiga explicar, mas eu sei que vai dar certo, porque eu sei que o Senhor estando comigo, a vitória é garantida, o meu nome está escrito no livro da vida, o que acontecer não interessa, porque eu tenho o nome escrito no livro da vida, Pai, que essa certeza hoje esquente e acorde os nossos corações e que nos mande ter um sono em paz, sabendo que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelo Deus de amor que você é. E volta logo, Pai, que eu tô com saudade de casa. Amém.